Afinal, o que é o véu da ignorância, a ideia de uma posição original? Segundo o filósofo John Rawls, como essa ideia pode ajudar a gente a pensar problemas políticos contemporâneos, como a questão das cotas, as questões de políticas públicas? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem algo que não é tão filosófico assim, mas é motivo de muito debate, na verdade é filosófico sim, mas também é motivo de muito debate, são questões que envolvem cotas raciais, cotas sociais, que envolvem políticas públicas como o Bolsa Família, enfim, todos esses problemas ético-políticos, eles têm toda uma bagagem filosófica e dão aí pano para a manga, muita gente discute sobre eles. Mas quais teorias ou qual teoria a gente pode usar para pensar sobre essas questões? Eu vou sugerir aqui uma teoria esboçada pelo filósofo liberal chamado John Rawls, que traz em seu livro uma teoria da justiça, uma resposta bem interessante, uma ferramenta, na verdade, para a gente pensar essas questões. Então, se você, como eu, gosta de discutir esses temas e quer ali discutir de uma forma melhor, ter ferramentas para debater de forma mais saudável, mais filosófica sobre esses problemas, eu te convido a ficar nesse vídeo. Mas antes eu também já te faço uma sugestão, se você tiver aqui alguma dica de vídeo, alguma ideia para a gente fazer um vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. Ou então ir lá no meu Instagram. A gente pode ter uma conversa mais direta, mais espontânea, mais livre, digamos assim. Mas vamos lá, vamos aqui então tentar entender o que o filósofo John Rawls diz com sua ideia de véu da ignorância. Bom, para início de conversa, há um conceito anterior a véu da ignorância, que é mais fundamental na teoria de John Rawls, que é a ideia de uma posição original. John Rawls ele faz parte daqueles filósofos chamados de contratualistas. Na verdade, ele tenta ali conciliar a filosofia contratualista com princípios kantianos, mas isso é um debate mais filosófico, a gente vai aqui tentar resumir de forma clara qual é a sua ideia. Seguinte, vamos supor que a gente precise discutir aqui sobre cotas nas universidades. É claro, se eu for negro ou se eu for branco, isso de certa forma vai influenciar na minha visão e na minha opinião sobre esse tema, não é verdade? Assim como se eu fosse rico ou pobre sobre a questão das cotas sociais, por exemplo. Mas como é que a gente resolve esse problema? Porque a gente precisa discutir esses temas, né, na nossa sociedade. Então, John Rawls elabora um princípio filosófico que nos ajuda muito a pensar nessas políticas sociais e dizê-las se elas são justas ou não. Vamos lá para a ideia de posição original, que está atrelada à ideia de véu da ignorância. Ele convida a gente a pensar na seguinte ideia hipotética, só uma hipótese aqui. Suponha que você não sabe como você vai vir o mundo. Você não sabe se você vai vir negro, branco, você não sabe se você vai vir gay, se você vai vir rico ou pobre, né, africano, asiático, você não sabe de nada. Se você vai ser brasileiro ou estrangeiro, nordestino ou paulista, nada. Você não sabe como você vai vir ao mundo. Tente imaginar isso, tente colocar esse, agora sim, véu da ignorância. Véu da ignorância porque você não consegue ver aquilo, como você vai vir ao mundo, seu vir a ser, quem você será. Partindo desse pressuposto, do véu da ignorância, aí eu te faço uma pergunta. Você até é convidado a pensar. Se você não soubesse como você viria? Você seria a favor ou contra as cotas? Cotas raciais na universidade, por exemplo. Bom, aqui é interessante notar que você pode pensar no seguinte, bom, caramba, hoje eu sou branco e rico, então eu sou contra. Estou aqui pegando uma imagem bem caricata, bem caricatural. Mas eu posso vir negro e pobre. E aí, como é que eu seria? Será que eu seria favorável ou contra? Ele acha que essa ferramenta hipotética ela é interessante. Claro que ela não vai solucionar todos os nossos problemas, mas ela é um instrumento interessante para a gente conversar sobre essas políticas. Porque, de fato, assim, é uma tentativa de se colocar no possível lugar do outro. Por exemplo, vamos supor que você é de uma tribo Yanomami, lá no alto da Amazônia, lá isolada. Será que você seria favorável ou contra a demarcação de terras indígenas? Bom, tá bem, você pode nascer um madeireiro, ilegal, mas você também poderia nascer uma criança nessa tribo. E se não tivesse essa divisão, você poderia morrer de fome. Então, o que você faria? Então, esse tipo de situação filosófica hipotética que o Rawls usa e nos convida a pensar sobre uma ideia de justiça. Se a gente quer pensar numa ideia de justiça, de algo que é justo, contemporaneamente, e aqui vale dizer que na contemporaneidade a gente tem muitas ideias de justiça,
a justiça para aquele que é conservador, a justiça para aquele que é progressista, tem uma ideia de justiça para aquele que é de direita, para aquele que é de esquerda, para aquele que é religioso, para aquele que é ateu. Enfim, a nossa sociedade ela é democrática, ela é plural por excelência. E numa sociedade plural, como é que eu posso falar de uma ideia de justiça? Rawls diz que um início de conversa que a gente poderia ter é essa posição original. Imaginar que você não sabe como você vai vir. E aí a gente teria, digamos que um lugar comum ali, não um lugar comum, mas um lugar inicial para colocar nossas diferenças de lado. Será que se você fosse ateu, por exemplo, nascesse ateu, você defenderia a isenção de imposto sobre o dízimo? E se você fosse religioso, numa igreja, e você é ateu hoje, mas vamos supor que se você nascesse religioso e fosse um pastor de uma igreja bem pobre, lá numa comunidade carente, será que você acharia justo cobrar imposto sobre isso? Enfim, é só um convite para pensar, não há aqui uma resposta a esses problemas. E volto a dizer, o interessante aqui é a gente ter esses caminhos filosóficos que, primeiro, nos fomentam o pensamento, nos fazem pensar mais sobre a nossa realidade, e segundo, nos façam entender o papel do outro na nossa esfera, na nossa sociedade plural. Né? É claro que aqui a gente também é convidado a pensar outros temas, para além da questão do imposto sobre dízimo, para além da demarcação de terras indígenas ou para além da questão das cotas nas universidades. A gente pode usar esse véu da ignorância para pensar, por exemplo, o seguinte, como a gente deve tratar, por exemplo, um racista. Tá, você pode não ser racista, mas você acha como? Se você fosse racista, você defenderia uma lei que punisse negros? Bom, eu particularmente já falo que sim, mesmo não sendo racista. Eu acho que se eu nascesse racista, ou que se eu tiver uma atitude racista, né, porque ninguém nasce racista, obviamente, se torna racista, mas se eu me tornar um racista, eu acho que sim, deveria ter punições, porque eu posso nascer negro e eu posso sofrer as consequências disso. Da mesma forma que, ainda que eu nasça nazista, eu acho que o discurso nazista tem que ser punido severamente, porque eu posso nascer judeu e morrer por conta disso. Entende? Enfim, aqui não há resposta certa ou errada, é só uma brincadeira filosófica, mas uma boa brincadeira para fomentar ainda mais essa ideia de justiça, uma justiça equitativa. Equitativa é o quê? Equitativa não é diferente de igualdade. Igualdade é uma justiça que trata todos iguais. Uma justiça equitativa é aquela que trata cada um com as suas diferenças, né? Dando ali a sua porção desse meio político democrático. Enfim, esse é o convite que eu faço, que te chama a pensar, sabe? Quando você tiver ali um problema com aquele seu amigo que pensa politicamente diferente de você, seja ele de direita ou esquerda, conservador ou progressista, quando vocês tiverem uma discussão, você convida ele para pensar o seguinte: vamos imaginar que você não sabe como é que você vai vir ao mundo, o que você acha? Acho que é uma boa forma da gente ter mas pelo menos iniciar uma discussão saudável nesse mundo que está cada vez mais polarizado, cada vez mais violento e muitas vezes também, né, não filosófico. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, gosta desses debates sobre filosofia, política, cultura, arte, religião, e gostou desse vídeo, te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós trazemos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.